A gente fala agora sobre as eleições americanas a bordo do seu carrinho de golfe. Enquanto especulava sobre uma possível candidatura de Kamala Harris, Donald Trump foi filmado dizendo palavras duras a respeito de Joe Biden, chamando de velho amontoado de porcaria. O vídeo que vamos exibir agora foi divulgado pelo Daily Beast, um veículo americano, e eu legendei em português mais cedo, a gente noticiou em oantagonista.com.br, vocês vão ver esse vídeo agora. Pode soltar. I do with the debate the other night. Oh, fantastic. He kicked that old broken down pile of crap. Yeah. It's a bad guy. He just quit, you know. He's quitting the race. Is that right? Yep, I got him out of the race. And that means we have Kamala. I think she's going to be better. She's so bad. She's so pathetic. It's so amazing. It's just so fucking bad. So I just can't imagine. But can you imagine that guy dealing with Putin and the president of China, who's a fierce person? He's a fierce man. A very tough guy, and they see him. They probably he can't. But they just announced he's probably quitting. Good. Okay? Yeah, that's amazing. Just keep knocking him out, right? Duda, você vê que não fica muito claro se o Donald Trump sabia efetivamente que estava sendo filmado. É um vídeo que é feito ali de baixo para cima, às vezes até chega a cortar um pouquinho a cabeça do Trump, alguém vazou, se foi premeditado, se isso foi articulado. Pelos elementos que a gente tem, não dá para saber, vamos ver se a imprensa americana faz aí algum tipo de apuração, e eu tendo sempre a separar aquilo que é um comentário feito em privado daquilo que é um comentário feito num palanque, por exemplo. Então, assim, o Lula falou outro dia, a gente mostrou que os críticos dele, do governo dele, do grupo político dele, são igual titica de cachorro. É mais grave, evidentemente, você falar isso no palanque, no microfone, você mobilizar a sua militância contra críticos que você está desumanizando. Agora, é óbvio que é ruim para o ambiente cultural de um país que um candidato à presidência da República se refira a outro como um amontoado de porcaria. Detonei aquele defeituoso e velho amontoado de porcaria. Também é uma forma de desumanização. Ninguém mais se surpreende com o linguajar de Donald Trump. Ele, às vezes, no próprio debate, usa expressões muito parecidas, publicamente, mas é claro que a coisa ficou num nível rasteiro. Mas ele está reforçando, Duda Teixeira, essa questão que está sendo apontada como a decrepitude de Joe Biden. Bom, eu vi ali a cena e tive muito a impressão de que ele realmente não sabia. Acho que o jogo de golfe tem isso também. Você vai dando atacada, toda hora você tem que pegar o carrinho e ir atrás, né? De onde foi parar a bolinha. E aí ele chega ali no momento em que já está a torcidinha dele ali, né? Nossa, é isso daí e tal. E ele meio que fala para o público dele. Se fosse eu na campanha, trabalhando lá na campanha do Biden, eu pegava o Biden, agora punha num carrinho e falava assim, Biden, vai jogar golfe, né? Primeiro para você mostrar que você também está fazendo algum esporte e que você está em condições de fazer isso. E aí, eu acho que do que o Trump falou... Há dúvidas, né? Eles até debateram a respeito de quem seria melhor no golfe. Eles chegaram a esse grau de infantilidade. Aliás, o Biden tem que provar que ele tem aquele handicap de 6 que ele falou no debate, né? Não pode ficar muito longe disso. Mas do que o Trump falou, é rasteiro, como você falou. Ele está no momento ali que ele acha que está falando com os amigos e tal, então não dá para dizer, ele tem que segurar as palavras. Não é o caso ali, a situação não era essa. E o Trump já falou coisas muito piores que saíram a público na eleição de 2016 e não deram um arranhãozinho nas intenções de voto dele, né? Que é uma referência que ele faz às mulheres, era uma entrevista que ele já tinha dado antes, e ele fala ali alguma coisa, a gente tem que pegar elas pelas partes baixas, né? Alguma coisa assim que ele fala. Isso é um pouquinho antes da eleição de 2016, tem uma comoção nos Estados Unidos, ali, olha só, acabou com ele e nada acontece. Houve várias vezes esse tipo de escândalo por parte da imprensa em relação a declarações de Trump. A lista é longa de declarações nesse sentido. Às vezes, evidentemente, era turbinado um pouquinho, às vezes, de fato, era uma declaração bastante grosseira e nada colou.
O Trump, inclusive, debochando disso, ele chegou a dizer, olha, eu estou numa fase que se eu pegasse uma arma e matasse alguém na rua, o pessoal continuaria meu fã, continuaria votando em mim. Ele chegou a dizer essa barbaridade também. E mesmo assim, enfim, ele acabou perdendo a eleição para o Joe Biden, de fato. Houve um desgaste aí, mas ele continua com uma adesão no eleitorado muito forte. Bem lembrado dessa história aí que ele fala mesmo, né? Se eu matar alguém na rua não vai acontecer nada comigo. No livro também do Michael Cohen, que era o advogado dele, ele fala, acho que os meus eleitores até achariam legal se soubessem que eu transei com uma atriz pornô, né? Quer dizer, assim, ele é um cara que pode falar e fazer muita coisa que ele não perde voto. E uma coisa que eu achei interessante que ele fala aí, puxa, ele está desistindo, né? Eu acho que provavelmente está também, embora a gente não escute ninguém falar isso claramente. E aí vão colocar a Kamala Harris no lugar. E olha, vai ser melhor para mim. Né? E é o que as pesquisas mostram, né? Porque se a Kamala Harris substituir o Joe Biden, a chance do Trump ganhar uma vantagem maior é grande, né? E ele sabe disso, a gente está vendo isso aí. Exatamente. É sempre bom deixar claro que corrida eleitoral é como uma maratona, depende do desempenho constante, dia após dia, muita coisa pode acontecer, reviravoltas eventualmente ocorrem. O que acontece é que o Trump mostra uma resiliência, ele atravessa diversos escândalos e mantém ali um engajamento muito forte por parte do seu eleitorado. E o debate público, como a gente apontou ontem, está todo voltado para as condições do Biden. E a gente tem mais pautas a respeito disso porque os veículos americanos estão fazendo uma série de reportagens a respeito e de editoriais e capas. A revista britânica The Economist, são veículos não só americanos, mas também estrangeiros, com influência no mundo inteiro, a The Economist criticou a campanha de Joe Biden por acobertar o seu fiasco. A capa da edição, publicada nessa quinta-feira, traz a imagem de um andador com o brasão da presidência dos Estados Unidos. Pode colocar na tela, produção. Ao lado do título, não há como governar um país. Está aí, no way to run a country. No way é que não há mesmo, né? É uma expressão até muito singular da língua inglesa e, enfim, fica com esse significado. Não há como governar um país dessa maneira. Quer dizer, alguém com dificuldade de locomoção, alguém que está numa idade avançada já, como muitos estão colocando, em declínio cognitivo. E diz a matéria, abre aspas, o debate presidencial foi terrível para Joe Biden, mas o acobertamento tem sido pior. Foi uma agonia ver um velho confuso lutando para lembrar palavras e fatos. Sua incapacidade de conseguir um argumento contra um oponente fraco foi desanimadora, mas a operação de sua campanha para negar o que dezenas de milhões de americanos viram com seus próprios olhos é ainda mais tóxica, porque sua desonestidade provoca desprezo. O efeito foi colocar a Casa Branca ao alcance de Donald Trump. Novas pesquisas revelaram que os eleitores nos estados em que o Sr. Biden precisa vencer se moveram contra ele. Sua liderança pode estar em perigo mesmo em estados outrora seguros, como Virgínia, Minnesota e Novo México. Fecho aspas. Pois mas não foi só a campanha do Biden depois do debate que acobertou o seu fiasco. A gente precisa lembrar o seguinte, a imprensa, parte da qual agora pede em capas e editoriais que ele desista, vinha acobertando a decrepitude do presidente e candidato democrata antes do debate, ao contrário do que fez o portal O Antagonista. Outro dia, para quem começou a ver esse programa na TV, mas está aqui disponível no canal de YouTube, todas as íntegras anteriores estão aqui disponíveis, a gente mostrou o trecho desse programa de 16 de janeiro em que nós falamos tudo isso. E até brincamos que poderia ser o programa do dia seguinte ao debate, porque não mudou absolutamente nada. Hoje eu elenquei lá uma série de matérias que a gente fez ao longo desses últimos 6 meses sobre os lapsos, sobre a dificuldade de raciocínio que o Biden apresentou em uma série de eventos públicos. Duda Teixeira, o que você destaca a respeito de mais esse desdobramento? Bom, esse texto da Economist, ele é bem duro, assim, quase que desgarrador, né? Os argumentos são muito bem construídos e tem uma crítica muito forte ao Partido Democrata, né? Quer dizer, como é que vocês acobertaram isso até agora? Porque não é só uma questão eleitoral, se ele está em condições de ser reeleito ou não e ficar mais 4 anos. É uma questão, hoje, se ele está na condição de governar o país, né? E os Estados Unidos tem um monte de inimigos pelo mundo inteiro. A China está louca para invadir Taiwan, né? Você tem grupos terroristas que estão querendo também ter alguma oportunidade
para atacar algum alvo americano, né? Então, se você vê que os Estados Unidos tem um presidente que está fraco, não está raciocinando direito, de repente, essa gente pode achar que tem uma janela de oportunidade ali, né? E isso é perigoso mesmo. E na mesma matéria de capa, a The Economist ainda levantou a seguinte questão, abre aspas, deveríamos confiar os códigos nucleares a alguém que não consegue terminar uma frase sobre o Medicare? Fecha aspas. Medicare, lembrando, é o sistema de seguro de saúde gerido pelo governo dos Estados Unidos, destinado às pessoas de idade igual ou superior a 65 anos, ou que se enquadram em certos critérios de rendimento. E o maior apagão do Biden durante o primeiro debate de TV foi durante uma fala truncada sobre esse tema, que ele não só demorou a concluir, como concluiu de um modo sem sentido, falando em finalmente derrotar esse sistema. A gente tem esse trecho para lembrar para vocês, legendado em português, como eu fiz no dia seguinte. Pode soltar. Making sure that we continue to strengthen our healthcare system, making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the COVID. With dealing with everything we have to do with. Look, if we finally beat Medicare. Thank you, President Biden. President Trump? Well, he's right. He did beat Medicare. He beat it to death, and he's destroying Medicare. O Trump aproveitou a deixa e foi, evidentemente, para cima. Então, Duda, o que eu achei curioso, e hoje escrevi a respeito, lembrando como a Economist, em 2016, logo após a vitória do Trump sobre a Hillary Clinton, se preocupava com o acesso do Trump a códigos nucleares, agora está preocupada, portanto, com o acesso a Joe Biden. Então está perguntando, devemos confiar os códigos nucleares a quem não consegue, como vocês acabaram de ver, concluir uma frase sobre o Medicare? E aí? Eu acho que é a pergunta que não só os democratas, os republicanos, os independentes, pessoas do mundo inteiro têm que fazer, né? É de uma responsabilidade gigantesca. Eu lembro que o Barack Obama narrou, né, quando ele recebe esses códigos nucleares, né, que vem uma pastinha cheia de coisa ali que ele tem que mexer, o frio na espinha que ele sentiu com aquilo ali, porque apertou ali o botão errado, o mundo explode, né? E aí realmente... é uma questão de autoridade mesmo, né? Mesmo que todos os conselheiros do presidente o aconselhem em sentido contrário, se ele decide e dá a ordem pela legislação, o disparo tem de ser feito. Portanto, é difícil você conter um presidente que, no momento de alucinação, tome uma decisão errada. Enfim, é uma coisa super séria e aí, assim, não tem como acobertar, né? Eu acho que o outro trecho da Economist fala isso, né? Você tem a dificuldade ali do Biden de concatenar as palavras, de concluir a frase, ficou evidente para milhões, para os 300 milhões de americanos. Então, vamos lá, né? Quer dizer, é hora de realmente lidar aí com a realidade e ver o que pode ser feito. Não tem condição do Biden continuar como candidato. Pois é, e só lembrando que no primeiro mandato do Trump, ele eventualmente pode chegar ao segundo ou pode não chegar, mas não houve um bombardeio naqueles moldes do bombardeio americano das cidades japonesas de Hiroshima, Nagasaki, em que na Segunda Guerra Mundial, em 1945, deixaram dezenas de milhares de mortos, né? Desde o começo, depois outras dezenas de milhares pelas consequências. Isso não aconteceu. Sempre há um pouco de preocupação e um pouco de campanha do medo, que aqueles interessados em macular um pouco a candidatura do candidato do outro lado acabam investindo. Em 2016 houve muito desse investimento por parte da imprensa americana e por parte de comentaristas na imprensa brasileira. Essa preocupação, como assim deixar o botão do bombardeio nuclear nas mãos de uma figura assim, tão fanfarrona, tão isso, tão aquilo, etc., mas não aconteceu. E agora também, eventualmente, pode não acontecer, mesmo que o Joe Biden fique na presidência, desgastado, sempre há muita gente em cima do presidente para tentar contê-lo, mesmo que uma decisão dele tenha uma certa tenha uma superioridade hierárquica. E você quer complementar? Esses códigos nucleares, é claro que são a questão mais preocupante, mas o presidente americano o tempo inteiro tem que tomar decisões muito difíceis nessa área de segurança, né? Então, olha, tem ali o chefe da Guarda Revolucionária do Irã
saindo num aeroporto de Bagdá, a gente joga uma bomba em cima dele, foi a decisão do Trump, matou o Qasem Soleimani, né? A gente vai lá e matar o Osama Bin Laden, né? É uma decisão do Barack Obama, e cada decisão dessa tem um monte de consequências. Geralmente o presidente americano ele é brifado com isso, né, pelos assistentes lá, os militares, e são decisões muito difíceis. Então, ainda que não seja uma decisão sobre lançar uma bomba nuclear, esse tipo de atitude que eu falei aqui, um presidente americano enfrenta o tempo inteiro. Exatamente. Inclusive a decisão de retirar tropas, né? E isso foi feito de uma maneira destrambelhada nesse primeiro mandato do Joe Biden, uma retirada ali preparada pelo Barack Obama, mas que deixou o Afeganistão à mercê do Talibã, e muita gente tentou fugir até se pendurando em avião. Foi uma das cenas mais chocantes daquele ano. E o New York Times, que defendeu em editorial a desistência de Joe Biden da corrida presidencial, agora publica relatos de confissões do candidato do Partido Democrata sobre a sua necessidade de descansar. Abro aspas. O presidente Biden disse em uma reunião de governadores democratas que precisa dormir mais e trabalhar menos horas, incluindo a redução de eventos após as 20 horas, de acordo com 2 pessoas que participaram do encontro e várias outras informadas sobre seus comentários. Fecho aspas. Outros comentários, porém, teriam sido feitos em tom de brincadeira. Duda, como você disse ontem, o debate todo gira em torno da capacidade do Joe Biden. E ficam esses relatos, olha, ele disse aquilo. E se ele fez essa piada, e quando você lê a matéria tem tanta gente saindo em defesa, dizendo que não, ele fez em tom de brincadeira, a piada não é propícia para esse momento. Porque se ela é plausível e é preciso explicar que foi uma piada, é porque a imagem dele está ruim nesse sentido, né? E convém não alimentar essa história. Felipe, até o dia em que o Biden vai finalmente desistir, a gente vai estar preso nesse dia da marmota, eu vou entrar aqui no estúdio, você fala assim, Duda, e aquela história da idade do Biden, né? Exatamente. Mas tem um detalhe aí que é o seguinte, essa história de que o Biden precisa dormir é interessante, porque dos apelidos que o Trump botou no Biden, lembra? Era o Sleepy Joe, era o Joe dorminhoco. É verdade, Sleepy Joe. Então, enfim, que ele precisa dormir, eu concordo, o Trump deve concordar também, né? Deixa ele dormindo lá. E quem não gostaria, né, de não ter mais nada para fazer depois das 8, né? Eu até entendo um pouco, mas enfim, acaba que ele acaba meio que caindo ali dentro do personagem que o Trump criou, né?